grande abraço a você, muito boa tarde. Hoje é sábado, e sábado é dia de mesa redonda aqui no seu canal 10. Inclusive, daqui a pouco, o PVC joga na cidade de Ilha Solteira. Segunda partida da Águia no Campeonato Paulista da Série B deste ano 2013. E até em razão da estreia do PVC, nós entendemos que seria importante trazer de volta nessa mesa redonda, como na mesa redonda da semana passada, o presidente da Águia e o treinador para falarem a respeito de como foi a estreia do PVC, o que é que se espera para essa partida daqui a pouco, 3 da tarde lá em Ilha Solteira. E está aqui ao nosso lado o presidente Cleiton Ferraz. Presidente, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde. Boa tarde, tudo tranquilo. Tranquilo? Tudo dentro dos conformes, né? É? A gente não esperava um empate lá, mas é coisa do futebol, estreia assim mesmo. Mas o FVC, quanto tempo que nem consegue empatar na estreia, né? Foi 7 estreias com derrota. Senão a gente já evoluiu, já empatou. Até porque estrear em casa nunca. Eu disse aqui na sexta-feira e na mesa redonda também. Você se lembra disso, né? Eu não gosto de estrear muito em casa não, meu presidente. Eu também não, mas foi um castigo, né? A gente tava com o jogo até o finalzinho lá 1-0 e aconteceu um erro de passe no meio lá e o pênalti, mas é coisa do futebol. Mas o planejamento segue forte e tenho certeza que o pessoal não precisa ficar apavorado não, o time é bom e com certeza a gente vai passar de fase aí, não tem. Também acredito. Paulo César, nosso PC, treinador da Águia, também, como eu disse, aqui conosco nessa mesa redonda. PC, um abraço, boa tarde. Você também, você gosta de treinar em casa, PC? Eu nunca gostei desse negócio, como eu disse agora há pouco não. Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Para mim não tem muito esse negócio de campo não, né? Eu sempre quando eu estreiei, eu nunca perdi e graças a Deus dessa vez também foi da mesma forma. O empate a gente, já naquele momento a gente não esperava, né? Tomamos um gol no final do jogo, mas assim, o campo para mim não tem muita diferença não. O importante é a equipe ter um padrão definido de jogo, né? E em cima disso aí a gente ter a tranquilidade para estrear em casa ou fora de casa. Você vai conseguir manter aquela adrenalina, porque eu estava lá na arquibancada, não estava gravando, né? Mas assisti, acompanhei e para analisar um jogo de futebol você precisa de ver muita coisa, não só ver aquele jogador, ver o comportamento do banco, o treinador. Você está uma adrenalina violenta domingo, hein? Essa adrenalina vai ser sempre assim ou não? Eu costumo jogar com a equipe, né? Até tive alguns treinadores também que se portavam dessa forma. Eu acho que tem que ser dessa forma, a gente tem que mostrar para o jogador que a gente também está dentro do contexto do jogo. Só que aquilo ali é um momento que cada um tem um jeito de trabalhar, né? Eu não consigo ficar quieto, eu acho que eu tenho que mostrar para o jogador que eu estou ali também para eles, né? Por que der e vier, e é isso que eu procuro fazer ali do banco. Mas nenhuma atitude minha vai ser tomada ali no banco sem analisar e pensar. Tudo ali é muito pensado, mesmo que o corpo esteja dizendo outra coisa. Quero agradecer muito a audiência desse programa, da programação nossa, lógico que os programas têm mais audiência, outros menos, isso é normal em todos os canais de televisão, mas esse programa aqui, ele tem uma audiência que nós chamamos de audiência plena, do sábado e continua na semana, quando nós reprisamos a mesa redonda. Continua caprichando aí, viu, presidente? Porque a audiência já teve dia e travou lá como é que chama aquele negócio lá? O stream, né? Que já não cabia mais na internet, só na internet, hein? Só na internet é onde a gente tem condição de medir. Você está dando ibope, presidente. Você está dando ibope, né? O pessoal está te acompanhando aí. Você recebe alguma ligação que te viu aqui no canal 10, não? Eu recebo o pessoal na rua, né? É? E é importante a gente estar aqui e esse espaço para a gente também estar mostrando para o pessoal o planejamento que tem acontecido. O pessoal, igual foi no jogo domingo, alguns saem bravos por causa do empate. É que criou-se uma expectativa muito grande aí em relação ao trabalho que a gente fez, né? Mas é futebol e tem que ter paciência, né? E vai dar tudo certo, né? O pessoal que me parou na rua, mas empatou e tal. O trabalho tá bonito, continua bonito. O empate não significa nada. O importante, gente, vocês têm que ser inteligentes. É a gente passar de fase. São Paulo foi o primeiro colocado no Campeonato Paulista, tá fora, né? Então a gente tem que ser inteligente. Às vezes a gente fala as coisas na emoção, precisa ser mais um pouquinho inteligente. Vamos esperar que o campeonato começou agora, o planejamento segue, pode ficar tranquilo que a gente sabe o que está fazendo.
Pois é, você falou em São Paulo, né, presidente? Deixa eu dar um toque para você, é o seguinte. Que tristeza. Vamos passar, não fica triste, não. Pra quê? Olha a cara dele, ó, depois dá uma replay isso aqui, tá? O jeito que ele fez aí, a tristeza. Não fica triste não, presidente, não fica não. Vai acontecer o seguinte, nós vamos pegar os pingaiadas lá do México, né? Que é nome de cachaça aqui lá, Tijuana, né? Nome de cachaça. Vamos ganhar desses caras aqui e depois nós vamos pegar, depois nós vamos pegar aquela galinha lá de Goiás, que aquilo não é galo, para nada aquilo é galinha. Um porco assassino, igual tá o Palmeiras. Então nós vamos pegar aquela galinhada lá, o PC fica olhando assim, meio de soslaio, né? Jogou no Palmeiras o PC. Nós vamos pegar aquela galinhada lá de Minas, não tem os negócios, caiu no outro, tá morto, não. Se for assim, me desculpa com todo o respeito, caiu no Pacaembu, vai tomar, né? Também com nós, né? Naquele lugar, né? Então não tem essa da minerada lá começar a querer fazer bonito, que não. Vamos vingar pra você, viu, presidente? Tá bom? Vou torcer Palmeiras agora. Tá torcendo mesmo? Vou torcer Palmeiras. Mas você põe umas meias também nesse pé aí pra torcer pro Palmeiras. Esquentar esse pé aí. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial, já nós estaremos de volta, porque serão dois comerciais só nesse programa de hoje. E nós vamos falar um pouco aqui de um time lá da Alta Paulista, uma rodada de antecedência, já está na Série A2, né? Como é que chama esse time, Breno? Marília. Ei, Marilinha. Já nós vamos. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Você precisa conhecer o Shopping Center das Bebidas, na Avenida Brasília 464, pertinho do Corpo de Bombeiros. Cervejas, refrigerantes da linha Coca-Cola, água mineral, sucos Del Valle, Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Schweppes, energético. Tudo para sua festa de casamento, formatura, bailes e quermesses. Venha nos visitar. Temos os menores preços, atendimento e entrega imediata. Ligue 3442-6485. Shopping Center das Bebidas. Comando do Cleiton Ferraz. Representante autorizada para Fernandópolis e região da Coca-Cola. Quantas Marias pairam sobre nossas vidas? Costureiras, cozinheiras, cabeleireiras, advogadas, médicas, donas de casa, mas em comum, mulheres de garra, de sensibilidade e muita força interior, levando consigo o nome mais puro e singelo. Maria significa amar, sinônimo de mãe. Marias que carregaram em seu ventre seres pequeninos e indefesos, e que ao se defrontarem com este mundo tão adverso, continuam sendo protegidos por elas. Como Maria, que lá no céu escuta nossos pedidos e lamentações, aqui você também faz o papel de santa, de amiga, de confidente e principalmente de mãe. Hoje, você merece uma homenagem toda especial, tão especial como você. Feliz Dia das Mães! Aí, nesse programa também a nossa mensagem a todas as mães da nossa cidade, desse estado, desse país, que elas merecem amanhã Dia das Mães. Então a homenagem do Canal 10 também dentro, estamos fazendo essa homenagem várias vezes por dia e fica aqui também. Essa homenagem vai ter mais uma ainda nesse programa
Afinal de contas, jogador tem mãe, técnico tem mãe, presidente tem mãe, né? Todos têm mãe. Presidente, aliás, perguntar ao PC primeiro. Hoje, na minha coluna do Jornal Seminário de hoje, eu escrevi o seguinte: tomei a coluna por inteiro para falar do FFC. Coloquei várias coisas. Inclusive, uma das colocações que eu faço, quem já comprou o jornal hoje, já leu, quem não comprou, que vai comprar, vai ler mais ou menos isso aqui. Eu disse o seguinte: o time treinou com um treinador durante 3 meses e pouco. Ele tem a filosofia dele, o trabalho dele. Não quero falar até os jogadores que ele buscou, não. Vamos falar de trabalho, né? Vamos falar de trabalho. O trabalho dele, a maneira que ele queria que o time jogasse. Mas o time não adquiriu um padrão. O que aconteceu? O presidente chamou o Pinho, que nós temos um respeito muito grande por ele, que é uma pessoa maravilhosa realmente. Você conhece o Pinho, né? Conheço. Então, e não é uma pessoa maravilhosa? Uma pessoa maravilhosa, assim como a pessoa no trato com a gente, né? O dia a dia é diferente, mas no trato com a gente profissional, ele foi muito profissional conosco durante esse tempo todo que a gente cruzou com o Pinho por aí. Só que ele não deu um padrão para o time. E o senhor presidente teve que dispensar os trabalhos dele. Aí você chegou, PC. E cada cabeça, como diz meu pai, cada cabeça é uma sentença. Cada treinador quer que o seu time joga de um jeito, da maneira que ele acha melhor, ele pensa que é melhor. E eu acho até que pela tradição que o Tanabi tem de vir aqui complicar para a gente, até que do todo, como colocou o presidente, em 8 estreias, nas últimas 8, nós não perdemos. Mas corremos o risco de perder o jogo. Você concorda, PC? Principalmente no segundo tempo, né? Que no primeiro tempo o Tanabi estava totalmente dominado, logicamente que a gente não teve muita presença no ataque, né? Eu já esperava isso, mas no segundo tempo a gente, do primeiro até acho que o 30º minuto ali, nós não conseguimos acertar, principalmente no meio de campo, né? A gente deu um pouco de espaço ali, onde o Tanabi teve um pouco mais de controle do jogo ali. Nós tivemos umas 3, 4 oportunidades para definir o placar, não fizemos, né? E daí acabamos tomando gol no final do jogo. Mas eu acho que é um começo de trabalho, a gente está ciente daquilo que aconteceu no jogo. Esse primeiro contato para mim foi muito importante, porque eu tenho que conhecer a individualidade, né? Eu não esperava muito do coletivo, porque uma coisa é você estar aí há 2, 3 meses fazendo a mesma coisa, e outra coisa é em 10 dias você trabalhar, né? Então eu não esperava muito do coletivo, eu esperava mais do individual e analisei em cima do individual. Agora a sequência de treinamento, a sequência de trabalho é que o jogador vai se encaixar dentro daquilo que eu penso do meu sistema de jogo, e aí as coisas vão fluir naturalmente. Você trabalhou com o Rudimar no Taubaté. Eu não sei se eu vou ser muito crítico na porcentagem que eu vou dar, mas eu não vi mais do que 30% que ele jogou do potencial que ele tem. Você concorda ou não? Fique à vontade. O Rudimar é um jogador que quando eu tive aqui na outra passagem, foi um jogador que eu indiquei lá para o Taubaté quando eu assumi no outro ano. E é um jogador que me ajudou muito lá, todo mundo adora ele, o torcedor lá, a mesma coisa que aqui em Fernandópolis, é em Taubaté também, é um jogador que tem as portas abertas lá, e eu conheço o Rudimar muito bem. É participativo, um jogador que define bem as jogadas, só que é um jogador que já está há 5 meses parado, então a gente tem que ter uma paciência e um tratamento diferenciado, porque ele não vai jogar 100% nas primeiras 5 rodadas. A gente espera que ele vai jogar 100% depois da 5ª rodada. Você concorda então que realmente ele jogou ali uns 30% que ele é capaz ou não? Eu acho que sim, não gosto muito de falar em porcentagem, mas só que eu acho que é um jogador que a gente já conhece e sabe que vai produzir, assim que começar a produzir, a gente está meio sossegado naquela posição. Presidente, eu escrevo hoje, está lá, para quem compra e assina o Jornal Semanário, eu falo a respeito do que foi feito por você e pela sua diretoria e pelos colaboradores, a respeito da tranquilidade, o suporte para o elenco. Teve mês aí que você pagou com 10 dias antes de vencer o mês. Onde o jogador dorme é muito bom, o que ele come, o tratamento que ele recebe, é dentista, o médico, tudo isso aí. Então eu faço uma indagação ainda, a cobrança que eu faço para o elenco do PPC. Está faltando o quê? Jogar bola. Você ficou chateado com o empate? Sem dúvida. Fiquei. Decepcionado não, mas chateado ficou. Né?
A gente esperava a vitória, né? Até porque o jogo desenhou, né? A vitória. Mas a gente entende que é coisa do futebol e, igual o PC falou, ele pegou o time há 10 dias, tá sem padrão, ele conheceu o time, a gente não teve condição de fazer um amistoso para ele ver a equipe, porque foi muito em cima, né? Mas a gente tem um bom time, um bom elenco, individualmente é muito bom. Ele agora é onde o PC está trabalhando para encaixar o time. O time encaixou, vai embora. Eu acredito que encaixa a partir de hoje, né? Já começa a encaixar. Vai, devagarzinho. Eu acho que essa fase aqui, todos os clubes, todos os times, eles terão, tenho comentado isso aqui no canal 10, essa fase agora da depuração, inclusive para aqueles que ficam e que não ficam nos elencos, né? Tem isso também, porque as trocas vão acontecer toda vez que houver a possibilidade. Mas é verdade que você contratou aquele rapaz lá que sofreu pênalti aqui em Fernandópolis? Você contratou ele mesmo? Não. Brincadeira aqui lá, né? A gente estava em conversa, mas não contratou. Não deu certo? Não. O que ele queria? Não, o Tanabi também vai contar com ele lá. Ah, é? Vai. Será que compensava? Acredito que isso aí a gente foi em conversação com o Zé lá, né? Tava conversando. Mas a gente precisa de algo mais forte. Mais forte, mais rodado. Presidente, essa semana agora, chegaram novos jogadores, ou alguém foi embora, como é que está o plantel? Não chegou ninguém, então mesmo grupo, né? A parte de time que você pode falar melhor, é que algumas peças a gente viu que ele adequou lá, mas a gente está esperando o término da Série A3 para tentar anunciar algumas contratações que estão em conversação para a gente reforçar o elenco ainda mais para a primeira fase. Não, minha pergunta é mais direta para você, no sentido de saber se alguém foi dispensado e se alguém foi contratado. Não, essa semana não. Essa semana não, né? Ficou o mesmo grupo. PC, taticamente, o que você achou da equipe? Eu gostei mais do primeiro tempo do que do segundo, taticamente falando. Eu achei que o primeiro tempo foi mais, assim, a gente correu muito pouco risco, mesmo porque a gente tinha ali 3 volantes, um deles não é volante de ofício, mas ele ocupou bem o espaço ali. Agora o problema no primeiro tempo foi que a gente teve pouca força no ataque, né? Eu esperava um pouco mais do Dodô, que é um jogador que eu já conheço, por isso até que eu coloquei ele, eu achei que ele conseguiria fazer o segundo atacante lá na frente. E aí o Dodô ele teve um problema de saúde no sábado e acabou tendo um rendimento abaixo do esperado. E a gente ficou sem a transição ali, né? Então a bola ficou muito no meio de campo ali, mas não tinha não foi muito agudo nessa ocasião. No segundo tempo, depois eu fiz a mudança com o Leandrão ali, ele acabou entrando muito mal na partida, mas é uma coisa natural também, normal, um jogador que eu acho que vai nos ajudar aí na frente na sequência, é um jogador que é mais de área, né? E aí ele começou a sair muito da área, a bola bateu um pouco nele, e começou a bater e voltar, e a gente acabou se perdendo ali. Taticamente eu acho que a gente não pode nem analisar, porque foram praticamente 2 ou 3 coletivos que eu fiz ali. Agora é o que eu coloquei para os jogadores, a gente vai ter que ir se arrumando, vencendo, né? Para a gente já ter um pouco mais de tranquilidade lá na frente, para se planejar um pouquinho melhor, para planejar um pouquinho melhor fora do campo e também dentro do campo. Com todo o respeito, eu espero que você não se aborreça. Você disse aí que a bola bateu um pouco no Leandrão, e nós esperamos que ele realmente jogue muito, mas eu acho que ele mais apanhou da bola que a bola bateu nele, né? Porque ele teve uma dificuldade imensa ali, né? Mas nós temos que entender, nós da imprensa, e eu escrevo isso hoje no jornal, nós temos que entender que a primeira partida, que há um tabu do Tanabi vir aqui, o ano passado veio aqui e viu 3-1 aí, ó, um time que quase subiu. Então, existem essas coisas mesmo, isso existe. Se você levar isso para um nível maior, São Paulo tem um belo elenco, ele não consegue ganhar do Corinthians, né? O Corinthians, já com todo o respeito ao nosso Brasil, que é corintiano, o Corinthians já fica amarelando quando vai chegando lá na reta final da Libertadores. Será que vai jogar com esse porco aí outra vez? Já fica preocupado com o Palmeiras. Então tem essas coisas todas. Mas, presidente, assim, de uma maneira geral do elenco, algumas peças, sem citar nomes, lógico, que está muito cedo, te agradaram mais alguns jogadores, outros deixaram de te agradar, como presidente da equipe? Alguns rendeu o esperado, né? E alguns rendeu abaixo do esperado. Mas é aquela coisa, tem jogadores ali que nunca nem jogou com. Lógico que não teve um público muito grande, a gente já teve públicos maiores aí, mas deu mais de 1.500 pessoas, então às vezes estreia
pressão do trabalho de ter que ganhar o jogo, às vezes o cara dá uma, né, psicologicamente ali, eu acredito que foi isso, mas tem jogadores ali que você sabe do potencial dele. Lógico, o Rudimar foi um caso, que ele está vindo de recuperação e tal, mas a gente sabe que ele pode render mais. E outros também, né? São ótimos jogadores, mas às vezes a hora que encaixar ali no conjunto ali vai render mais, né? Mas não, a gente está satisfeito com o trabalho, está dentro do esperado. E aquela coisa que eu te falei, a gente tem que classificar. O pessoal não pode sofrer por causa de uma partida que empatou no final do jogo. A gente já falou tudo de tabu, disso, daquilo, lógico que a gente esperava a vitória. Mas o pessoal tem que ter paciência e inteligência para observar que o time, nós temos que ir por degrau. Nós temos que pensar em passar a primeira fase, passar a segunda e aí por diante. Não adianta condenar o time num jogo que não é o certo, né? O pessoal tem que ter paciência, depois vai dar certo. Lógico que você jamais vai botar, como diz o caboclo aqui da região, um bico, né, na escalação da equipe, aquela coisa toda. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, presidente. O goleiro que jogou não é meio baixo para ser goleiro, não? É o mais alto, né? Não, tem o Rafael que é o mais alto, né? Mas não comprometeu, né? Um bom goleiro, veio da Francana. O gol que a gente tomou ele não teve culpa, foi uma bola que passa errado no meio de campo e contra-ataque, mas não comprometeu não. Eu acho que... Bom goleiro. PC, você jogou no Palmeiras, grande Palmeiras, o Verdão do Parque Antártico ele jogou. E lá jogou um goleiro que não tinha muita estatura, chamado Valdir Joaquim de Moraes, que ficou para a história, né? Ele jogou bem antes que eu, né? Sim, bem lá atrás, aqui tá velhinho, né? Tem uns 80 anos, né? Mas eu estou citando... Na época ele era auxiliar lá. Na tua época de jogador, né? Mas ele passou pelo gol do Palmeiras na primeira academia que o Palmeiras tinha. Quer dizer, um jogador pequeno, um goleiro pequeno, mas sabia muito bem se colocar no gol e sair bem do gol também. Esse pessoal, o nosso preparador de goleiros, está caprichando no treinamento desse rapaz aí, porque a altura dele, desse goleiro nosso, normalmente no futebol, não precisa ser igual o goleiro lá do Nacional, né, do Uruguai, né, que foi eliminado na quinta-feira pelo Garcilaso. O cara tem 1,98 m de altura, não pegou um pênalti nas cobranças, tudo foi para dentro. O que você me diz da altura de goleiro? Eu acho que hoje em dia o padrão é um pouco maior, 1,90 m, 1,89 m, mas assim, eu não analiso muito o tamanho, eu analiso a qualidade, né? O preparador nosso de goleiros, o Mineiro, ele tem feito o trabalho que precisa ser feito. Agora, é o que eu coloquei para os jogadores, os reparos, se a gente precisar fazer, nós vamos fazer com naturalidade. Agora, a gente tem que analisar isso tudo muito bem direitinho, né? Eu acho que todos eles têm a minha confiança, tanto os que jogaram quanto aqueles que não participaram. A gente vai se conhecer ainda aí durante essa fase e em cima disso é que eu vou tomar alguma posição em relação ao goleiro ou a qualquer jogador que seja. Mas todos eles têm a minha confiança, eu acho que a recíproca também é verdadeira, tá certo? Nós precisamos nos entrosarmos cada vez mais, nós, que eu digo, eu, a comissão técnica, a diretoria, os jogadores, fazer realmente ali uma união muito forte entre nós, porque a guerra aí pela frente é muito grande. Não vou perguntar se você conhecia o time do Tanubim, porque nesse campeonato ninguém conhece ninguém, né? Ninguém sabe nada de ninguém. Mas você entrou mais pensando numa proteção à defesa, porque falta entrosamento para todo mundo, né? Todo mundo falta entrosamento. Você entrou com 3 volantes mais pensando na proteção da defesa ou por falta de mais gente ali no meio que tenha um toque de bola melhor? Não, eu entrei, uma que eu queria conhecer o elenco jogando, né, o time jogando. Outra que eu não conhecia muita coisa do adversário e não queria ser surpreendido em casa. Depois, no momento que eu vi que o adversário não estava oferecendo perigo, eu coloquei mais um atacante para a gente tentar já fazer o segundo gol e acabar com o jogo. E acabou que o Leandro entrou muito mal no jogo, né? Um jogador que eu também tenho muita confiança nele, é um jogador que vai nos ajudar, pode ter certeza disso, é um jogador de característica especial para essa divisão, que é um finalizador de dentro da área. O Leandrão, ele entrou no jogo muito mal e ali nós perdemos aquela bola, não estava parando no ataque, né? Então nós tivemos alguma dificuldade ali, eu não quis mexer, eu quis deixar para ele até se entrosar com o Rudimar ali, depois coloquei outro atacante também para a gente definir o jogo. E aí a gente teve 3 oportunidades para definir, não definimos e acabamos tomando castigo no final. É uma coisa totalmente natural e normal, acho que a gente tem muito a progredir ainda
dentro do nosso trabalho ali. Ninguém está no seu ideal ainda, apesar de ter 3 meses de trabalho, mas eu acho que tudo que foi feito pensando no melhor, mas a gente tem que gradativamente achar um padrão de jogo para que a nossa equipe tenha condição de fazer 90 minutos sem passar susto e levando susto para o adversário. Presidente, o senhor é um presidente efetivo. O senhor vai ao estádio todo dia, à tarde. Como é que o senhor viu o elenco depois da estreia? O resultado não foi dos piores, mas não era o que se esperava, todos esperavam, evidentemente. Mas como é que o senhor sentiu o elenco na volta, no contato com os jogadores? No domingo mesmo o pessoal ficou chateado com o resultado, né? O próprio elenco ficou chateado. Geralmente o jogador ele tá de folga, ele vai, né, dar uma voltinha, sentar, e o pessoal não saiu para comer um lanchinho e voltou bem. O pessoal estava triste, porque eles esperavam a vitória, assim como a gente, mas tranquilo, né? O pessoal já se representou, foi na terça-feira, tudo normal, já com o foco já logo mais do Ilha Solteira e trabalhou a semana justamente para ir lá ganhar o jogo. Na estreia o PPC empata em casa 1-1. Eu acho, bem na verdade, às vezes eu posso estar até errado. Gostaria de saber a opinião de vocês, e nesse programa aqui, pode ficar tão à vontade que a única coisa que não pode fazer é tirar a roupa, né? Mas o resto tem que ficar à vontade e externar seus pontos de vista. Porque isso não compensa vir aqui no programa, né? Concordar tudo com o que o apresentador do programa fala. Não é assim. Tem que, o nosso contato, você sabe disso, o PC está vindo a segunda ou terceira vez, tem que ficar à vontade. Mas, se é o FFC que joga com o Ilha Solteira em casa, porque o Ilha é considerado o pior time dessa chave. É considerado o pior time por todos os comentaristas, sem ver, mas por aquilo que é a tradição, né? Se o FFC joga contra o Ilha Solteira e empata em casa igual o Bandeirante empatou 1-1, então aí a coisa ia ferver, não é? Porque esse empate com o Tanabi, ele não agradou ninguém, não agradou o treinador, comissão técnica, presidente, diretoria, imprensa, torcida, não agradou. Mas tem aquele velho tabu que nós sabemos, nunca é demais ficar falando sempre disso. Agora, que resultado ruim foi o Bandeirante diante do Ilha Solteira jogando em casa, e dessa vez parece que eles tinham 11 cada lado lá, viu? Aliás, o Ilha parece que tinha 11 só para entrar mesmo para jogar, e o Bandeirante tinha 12, um ficou no banco. Esse resultado, a opinião de vocês aí, não foi bem pior para o Bandeirante empatar com o Ilha em casa do que o FFC empatar com o Tanabi? Por exemplo, primeiro. Eu primeiro? Olha, devido às circunstâncias, porque o Bandeirante também resolveu montar o time na semana, né? Que ele até então não ia disputar. Já tinha, vamos falar o português, claro, que furado no jogo pro Tanabi, né? E o Ilha, eu tive observando, o Ilha já tem 18 jogadores inscritos já. Então, quer dizer, para hoje à tarde já tem 6 no banco, vamos dizer assim. E a gente não pode subestimar o adversário, a gente não sabe a qualidade do elenco que eles contrataram. Lógico que pelo histórico, o Ilha Solteira, eles vêm fazendo a coisa nas coxas aí, das coisas de 2010, né? Que tá perdido pro WO, tal, mas a gente não pode achar que vai chegar lá e vai ganhar o jogo não, se não jogar. Né? Mas a questão do Bandeirante ter empatado, talvez se eu tivesse dado sequência no trabalho, quando o Bandeirante montou o time, que estava a empresa do Tuta lá, poderia ser considerado um resultado ruim. Como eles montaram o time na semana e correram para registrar o jogador, eu acredito que estava no mesmo nível ali, ficou de bom tamanho. Apesar que o Bandeirante, às vezes, no melhor momento, jogou bem mais que o Ilha Solteira. Foi 5 bolas atrás, né? 5 bolas atrás. Então, acho que nós vamos ganhar o jogo daqui a pouco, a gente vai falar desse jogo daqui a pouco. Mas, BC, sua opinião sobre isso? Eu acho que é um resultado normal, né? Acho que o começo de campeonato, aí todo mundo está se conhecendo. E acho que se pegar a relação aí dos jogos que teve bastante empate, né? Eu acho que é uma coisa normal. Para os dois. Matonense 7-1 no Guariba. Guariba sempre monta boas equipes. Atibaia 7-2 no Guarulhos. O Atibaia é um time que jogou na minha chave ano passado, eles mantiveram a base do time do ano passado, que era um time bastante novo, né? Era 91 praticamente todos os jogadores, e tinha uma qualidade boa. Eles saíram contra mim lá na última rodada, mas era um time forte, e aí eles mantiveram esse time do ano passado. É uma equipe que certamente aí eles vão fazer uma campanha boa se não mudaram, mas pelo jeito aí eles não mudaram o pessoal do ano passado. E o Matonense
que já jogou a primeira divisão do futebol de São Paulo 7-2, 7-1, 7 a quanto aqui? 7-1 no Guariba. A Matonense montou um bom elenco, né? Aí até eu estava falando pro Cleiton, a gente não sabe se a Matonense que montou um elenco muito forte ou se o Guariba que está com um time muito fraco, né? Aí a gente vai ter que jogar contra para ver. Por exemplo, 2 goleadas homéricas logo na estreia do campeonato. E aí? Esse resultado da Matonense foi o que ele falou, ele estava conversando. Se bem que a Matonense voltou com o presidente antigo, que foi o presidente que subiu a Matonense até na Série A1. E a gente estava no mercado da bola, aí nessa trabalho da B, e o pessoal da Matonense levou metade do Novo Horizontino, uma parte da Votuporanguense e uma parte da Francana para lá. E os jogadores desses 3 times é que compõem hoje o elenco da Matonense, montou um time forte, né? Mas mesmo montando um time forte, o placar foi muito elástico. Eu acredito que o Guariba também não esteja tão forte assim. Ou às vezes é coisa do jogo, né? Às vezes o cara aconteceu de tomar. O São Paulo não tomou. Eu sempre fiz de São Paulo porque tomou de 4. Mas por quê? Porque o Toló já errou aquela bola. Então é a situação do jogo que às vezes aconteceu. Mas o elenco da Matonense é muito forte, né? E pelo que a gente ouve, ele teve o outro de 5-1, se eu não me engano, que foi o Diadema na primeira rodada. Então esse início de campeonato vai ter bastante goleada, eu acredito. Por quê? Porque as equipes estão se estruturando, umas já estão estruturadas e as outras não. Eu penso que nós vamos ter várias surpresas nesse ano, principalmente no início da competição. Você quer um exemplo aqui? Água Santa 2, Diadema 3. Esse resultado foi surpresa porque o Água Santa tem um investimento lá de quase 100 mil reais por mês. E o Diadema deve ter 30% disso. E os dois são Diadema? Diadema. Deu 5 mil pessoas no estádio. 5 mil pessoas no estádio, para ver esse jogo, né? Tá aí, presidente, ó. Tá vendo? O mais fraco foi lá e mandou bala. Mas no final, eu quero ver no final, né? Lá na frente, porque aí o time tem um bom elenco e está estruturado, faz a diferença, né? Acontece os acidentes no futebol, senão... Por isso que a gente quer que o pessoal entenda, porque tem vários exemplos. Honduras 2, Brasil 0. O Brasil campeão na Copa do Mundo de 2002, lá, né? Aí o Mirassol 6 tem o Palmeiras 0. Então tem as coisas do futebol que não tem lógica, né? É algum acidente que acontece. Só que no final é o elenco que vai fazer a diferença. A estrutura, o elenco, o tratamento, é isso aí que vai dar sustentação ao time. Algum outro resultado que vai acontecer é coisa do futebol. Pois é, o Cleiton lembrou aqui do 6 do Palmeiras, né? É bom, o Palmeiras é o seguinte, o PC jogou lá. É bom não fazer mal o Palmeiras, não. Aí o Mirassol, o que aconteceu? Caiu, né? Caiu, né? Que mal faz uma goleada, não é, gente? Vocês concordam com isso? Tivesse ganho o jogo de 2-1-0? Você falou um ponto aí que, assim, esse resultado não é parâmetro para ninguém ainda, né? Nem o nosso aqui em casa e nem o da Matonense lá em Matão, e nem qualquer resultado que seja, né? Eu acho que o importante, aquele que eu tenho colocado para o presidente, é o planejamento e não sair muito daquilo. Logicamente que a gente sempre quer vencer e precisa vencer, e futebol não tem jeito de fazer futebol sem essa tônica, né? Nós precisamos ganhar sempre para vir mais gente no estádio, para ter mais patrocínio para o jogador que está aqui vislumbrar uma coisa um pouco melhor a nível de futuro para a carreira deles, né? E isso aí a gente tem que vencer sempre. Agora, esse resultado primeiro, assim, eles não são parâmetro para nós, né? Tem algumas equipes aí, por exemplo, esse Diadema, eu não creio que eles tinham um time para colocar 5, acho que se não me engano foi no Flamengo, no Guarulhos, no AD Guarulhos, se não me engano. O primeiro jogo foi o AD Guarulhos. O AD Guarulhos tomou 2 goleadas. Mas é um time que sempre forma, assim, nessa primeira fase, um time competitivo, mas é coisa pontual ali, né? Eu acho que o importante é a gente ter um planejamento para realmente, lá na frente, alcançar os nossos objetivos. E o Fernandópolis, eu acho que ele tem tudo para conseguir chegar lá na frente e postular realmente o acesso e conseguir, porque é uma equipe que assim, eu vejo assim, o semblante dos jogadores. Aquele dia, domingo, eu até falei com eles que não tinha morrido gente, né? Eu percebi o abatimento dos caras no vestiário, eles realmente foram no jogo para ganhar. Lógico que o futebol tem multifatores ali que definem, né?
por exemplo, um deles ali, a ansiedade às vezes atrapalha um pouco, a falta de entrosamento também, às vezes a ansiedade para definir um lance também acaba atrapalhando. Então são vários fatores ali que decidem o time golear de 7-0 ou não, né? E agora o importante é a gente manter o planejamento sério e ser honesto com todo mundo, trabalhar direitinho para que a gente possa chegar lá na frente sendo vitorioso. Eu vou chamar um exemplo do ano passado e para fazer uma colocação aqui. O que interessa, nós temos dito aqui sempre, é que o time se classifique para as fases seguintes, não importa onde. Mas tem uma certa, porque o São Vicente foi na repescagem, na primeira fase do ano passado e acabou subindo. Na segunda também. Na segunda ficou foi no P1 índice técnico. Foi índice técnico, acabou subindo. Agora não tinha estrutura, lógico, caiu. Mas PC, para vocês dois, presidente, o senhor também vai falar sobre isso. Começar com o presidente. Se classificar, a equipe se classificar em primeiro lugar, em todas as fases, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela sempre vai fazer no primeiro turno das fases seguintes, ela faz 2 jogos fora de casa e no segundo turno daquela fase ela faz 2 jogos em casa, no segundo turno da fase que está disputando. Você não acha que é importante? Isso aí é muito importante, não? Bom, é importante, lógico, a gente jogar dentro de casa, mas com o apoio da torcida, né? Aconteceu igual domingo, o pessoal xingou lá e tal. O pessoal tem que apoiar a gente até o final. Porque você lembra o ano passado, o FFC ganhava fora e empatava e perdia em casa. Aí, o ano passado, era sair fora era a vitória certa. Era vir em casa, era empatar ou perder. Então, às vezes tem os dois lados da moeda, né? Então, o importante, lógico que jogar em casa é importante, mas a gente precisa do apoio de todo mundo os 40 dos 90 minutos, né? Então, é o contrário do que aconteceu ano passado. A gente tinha resultado melhor fora do que dentro de casa. Sempre acontece isso aqui. PC, sua opinião sobre essa colocação que eu fiz, essa tese de que é importante ser o primeiro sempre? É importante mesmo porque se você teoricamente jogaria com um adversário que não está fazendo uma campanha tão regular assim. Agora, independente dos adversários, né, a gente tem que ter eu me preocupo muito com a minha equipe, com o jeito que a gente vai jogar. E assim, nós temos que pontuar em casa, nós temos que ganhar em casa e fazer muito esforço para que isso aconteça, para dar tranquilidade para jogar fora de casa. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que fazer, acostumar a vencer em casa. A nossa casa tem que ser um diferencial para nós, não uma cama de espinhos, né? Nós temos que fazer o adversário se sentir mal aqui. Eu me preocupo muito com isso, eu sou meio detalhista nesse sistema, eu acho que o adversário tem que se sentir realmente num lugar hostil, né? Não estou aqui incentivando, né? Longe disso, da briga, desconfortável. Desconfortável. E dentro do campo, a pior área do estádio. Para o adversário. Ah, sim, eu penso, comungo dessa ideia. Porque um exemplo disso é a Libertadores de América, né, PC? Cai lá, como é que é? Por exemplo, aí, presidente, teu time tomou 4 do Atlético. São Paulo está acostumado a jogar no Morumbi, aquele campo enorme, aquela coisa toda. Chega lá numa tripa daquela, que é o Estádio de Independência, o cara sente muita diferença, não sente? Sente. Se bem que o problema do São sente sim, não, sente. E aqui o nosso diferencial é o nosso campo, que é muito grande, né? Grande. O campo nosso aqui é um dos maiores do estado, se não me engano. Então tem que ser um diferencial. E a gente está treinando nele, quer dizer, a gente tem que estar mais bem preparado que o adversário. No caso do São Paulo, que São Paulo amarelo em mata-mata. Se fosse ponto corrido, nós era campeão paulista. Foi pro mata-mata, amarelou, lançou. E quantos mata-mata vinham e quantos nós vamos sair? Será que sai? Sai de tudo. Funciona. Eu queria ser presidente do São Paulo. Pra quê? Porque lá não tem a dificuldade que eu tenho aqui no Fernando de R$10 daqui, R$10 de lá, não. Lá tem dinheiro. Lá eu ia montar um timão. São Paulo não tem lateral direito faz quanto tempo? Improviso o Paulo Miranda no lateral direito, contratou o Pires do ano retrasado, quer dizer, São Paulo, a parte financeira que tem, vai me colocar o Paulo Miranda de lateral direito. Quanto tempo nós não temos lateral direito? Com tanto de dinheiro que tem lá, sabe que o Juvenal Jovense não tem inteligência de saber que tem dinheiro para contratar um lateral direito? Aí me improvisa o Douglas lá na frente. Então, se eu fosse presidente de São Paulo, ia ser diferente.
Eu gosto muito, até nem vou chamar o PC para opinar sobre isso, porque eu não peço para convidado opinar sobre colega de carreira, né, que eu acho que é uma deselegância de quem está conduzindo o programa, né? Não vou falar do Cleiton, e o presidente tal, o trabalho dele. Não, isso não fica legal, né? Nós vamos ao intervalo comercial e eu vou querer saber do PC, na volta, e do Cleiton. Eu tenho 4 jogadores que se sobressaíram na partida do empate diante do Tanabi. Eu quero saber a opinião deles também, principalmente do treinador, né? Porque o treinador é quem escala, né, presidente? Então, vamos querer saber deles daqui a pouquinho, 1 minuto, não mais que isso, estamos de volta. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Você precisa conhecer o Shopping Center das Bebidas, na Avenida Brasília 464, pertinho do Corpo de Bombeiros. Cervejas, refrigerantes da linha Coca-Cola, água mineral, sucos Del Valle, Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Schweppes, energético. Tudo para sua festa de casamento, formatura, bailes e quermesses. Venha nos visitar. Temos os menores preços, atendimento e entrega imediata. Ligue 3442-6485. Shopping Center das Bebidas. Comando do Cleiton Ferraz. Representante autorizada para Fernandópolis e região da Coca-Cola. Você está no canal 10 e essa aqui é a mesa redonda. Nosso convidado de hoje, nós estamos repetindo não os mesmos assuntos, as mesmas perguntas, porque o PPC já estreou, mas está conosco aqui no canal 10. Você que ligou o seu computador agora na internet, você que ligou o seu aparelho de televisão. Nós estamos com o presidente Cleiton Ferraz e com o treinador Paulo César, o PC, treinador do Fernandópolis Futebol Clube. Presidente, eu gostei e gostei bastante. Lateral direito, Diego, né? Gostei muito do Rodimar, lógico, que o Rodimar é um jogador que agrada. Gostei do 16, como é que chama o 16 que entrou lá? Aldir, gostei daquele jogador. Teve mais gente ali que eu achei que foi bem também. Não gostei muito do Matheus, que o Matheus tem mais bola para jogar. A dupla de zaga ali, o quarto zagueiro me pareceu mais tranquilo do que o Babi, o Babi mais estouradão. E o lateral esquerdo, que lógico, o PC sabe disso, ele nem pode, né?
talvez nem gostaria de falar sobre isso, mas tem que arrumar um esquema para alguém dar uma cobertura no lateral esquerdo, que é muito bom jogador. Mas já está meio pesado, meio veterano, né? Ele já começa a dar uma risadinha, prazer, né? Tem essas coisas tudo no futebol. Os 4, 5 chegaram no domingo. Você não pôde ver muito o jogo, você teve que correr atrás de outras coisas, lá que eu sei. Na realidade eu fiquei o primeiro tempo todo correndo atrás de problemas judiciais de diretorias anteriores aí, né? Penhora de renda, aquelas coisas de más gestões que teve no Fernandópolis, a gente tá acertando. Mas eu gostei muito do volante Dodô, né? O João Felipe, meia. Esqueci, desculpa te interromper. Esse cara, me falaram que ele parece que é do miolo um pouquinho mole. Agora, se o PC conseguir dominar ele ali, esse cara é bom de bola. Continua, presidente. Ele é muito bom de bola, tá indo bem. E o Dodô também correu. O professor físico colocou lá um aparelho nele, não sei te falar como que chama. O GPS nele, ele correu mais de 9 km, o volante, o Dodô. O Dodô Zandoná, que é o meia, o PC já ressaltou, é muito bom jogador, só que ele estava com problema de dengue. Eu vou falar o português claro, ele tava com problema de saúde dele, era dengue. Dengoso. Tá, dengoso. E estava com muita dor no corpo e vômito. E foi pro jogo. Ficou meio receoso de falar e jogou doente. À tarde a gente foi na Santa Casa pegar o resultado do exame e estava com as plaquetas bem. Então ele estava mal, né? Por isso que ele talvez não rendeu mas é muito bom jogador. E o Aldir achei que entrou bem, sim. O time todo faltou um pouquinho assim, mais de entrosamento, é o que o PC falou, que é o que ele vai trabalhar. Mas esse aí vai vir com o tempo. Mas me destacou assim, foi esses jogadores aí que eu te falei. Presidente, deixa eu dar uma sugestão, se é que eu posso dar uma sugestão para você, nem para você, eu vou fazer essa colocação, fazer para o presidente, que é o homem lá da torre lá em cima. Eu penso que quando um jogador está desse jeito e ele quer jogar, deixa jogar. Só que passa isso para a imprensa, rádios, jornais, televisão, está lá, passa isso, olha, ele não está plenamente bem porque ele está com um problema de dengue. Sabe por quê? Porque o jogador, às vezes, e ele não produziu o que ele é capaz, porque ele joga mais, porque eu também sei que ele joga mais, Zandoná, né? Ele joga mais. E o torcedor que está ouvindo a rádio lá, no momento, não está sabendo isso aí. E aí o torcedor começa a pulpar. Não seria melhor não, presidente, comunicar à imprensa? Olha, ele está meio dengoso hoje aí, ó. Mas na realidade nem o treinador sabia. Ele estava mal. Eu cheguei às 6h30 da manhã no estádio, no domingo, fui o primeiro a chegar no estádio, antes do jogo. Ele estava sentado lá fora, aí falou que estava com problema no estômago, eu peguei ele, né, fomos até na padaria, comprou uma água tônica para ele, achei que era alguma coisa que ele tinha comido, né? E daí falou que melhorou, né? Então a gente não tem suspeitava de dengue, né? E ele não falou nada pro PC, eu também não achei que era nada, e ele, às vezes, o cara que era uma estreia, ele tinha vindo contratado, às vezes ficou meio receoso, né? Inclusive ele nem tá em Fernandópolis, tá em Bragança Paulista cuidando, né? Então ele foi pro jogo sem o treinador saber, ele não chegou no treinador e falou, eu tô mal, tô isso, tô aquilo, que aí o PC, ou a gente divulgar, ou ele ia substituir e colocar uma... Mas assim, não foi uma fé dele, não foi nada, ele queria jogar, né? Ele falou, vou ajudar o time, e acabou que não conseguiu render o que ele rende, né? Que ele é um muito bom jogador. Pois é, o empate já foi, como eu escrevo lá na minha coluna de hoje, já faz uma semana, bola para frente, vamos encarar outra. Antes do PC falar a respeito da equipe que joga hoje, porque agora, daqui a pouquinho é o jogo, né? Então ele pode até dar a equipe para nós, né? Vou perguntar para você, presidente. Término da Série A3, esse final de semana. Podemos divulgar o nome do jogador? Do Marília, que pode vir? Ele pode, não está certo ainda, né? Mas está conversando? Está conversando. Quem vem, fala os nomes do seu poder. O problema nosso hoje é o seguinte, é essa divisão que a gente está, né, a Bzinha. O jogador está na Série A3, ele galga degraus maiores, então é tipo assim, Cleiton, a gente vai para o Fernandópolis, mas se aparecer uma proposta da Série C, Série B, independente do valor, às vezes o time da Série C vai pagar o mesmo salário que o Fernandópolis vai pagar, que a Matonense vai pagar, que o Olímpia vai pagar, porém ele prefere o cenário nacional de um time brasileiro da Série C e Série B. Foi o que aconteceu com o lateral esquerdo Eric, que estava contratado, foi indicação do PC, um excelente jogador do Vero Clube,
já teria resolvido nosso problema na lateral. Não que o nosso lateral esteja mal, porque na realidade o Júnior é o segundo volante, ele está jogando de lateral. Mas então a gente está com essa, tá tudo certo, né? Assim, se não aparecer nada, deve estar chegando por esses dias aí o Kaique, que jogou aqui em 2011, né? O Kaique tinha uma fama de jogador violento, de cartão vermelho, porém ele evoluiu. Se a gente pegar a estatística do Kaique hoje no Marília, no teu Marília, que subiu já com a série A2, né? Parabéns. Eu avisei, né? Ele jogou quase todas as partidas, foi um jogador fundamental para o acesso do Marília e não foi expulso em nenhum jogo. Então ele vem evoluindo, ele já é um ótimo jogador e o único quesito que acontecia era essa parte de expulsão que ele tinha, porque ele é um cara de raça e tal, só que às vezes ele ultrapassava um pouquinho à vontade. Então é um jogador que pode estar chegando, foi aprovado pelo PC, o PC também conhece o jogador, sabe que é um excelente jogador, né? Tem mais um jogador também que está nessa situação. Se for jogar a segunda divisão, vai jogar para o Fernandópolis, que é o Moisés, que está no Flamengo de Guarulhos hoje, um meia, muito bom jogador, do nível dos nossos aí, excelente jogador, um jogador que o PC também já conhece, a gente já vem conversando, né? Então esses dois jogadores aí, se não acontecer nada aí de propostas, se for jogar a segunda divisão, eles vão jogar no Fernandópolis. Tomara que venha para cá, realmente. Tomara que venha para cá. PC, como eu disse, bola para frente. Daqui a pouco tem jogo. O Zandoná, você não conta com ele, até porque, como o presidente colocou, está em Bragança, né? Se recuperando. A não ser ele, muda a equipe alguma coisa? O que você está pensando para hoje, daqui a pouco, 3 da tarde? A gente mudou, né? A gente analisou ali o jogo da posse na reapresentação e a gente fez algumas alterações ali para ganhar um pouquinho mais de ofensividade e um pouquinho mais de marcação no meio campo também. Então nós fizemos algumas alterações ali e vou aproveitar um pouco mais o Maranhão, né, no lado direito, puxei o Diego para dentro para fazer o Maranhão sair um pouquinho mais para fora pelos lados, né, para a gente ter um pouquinho mais de profundidade e um pouquinho mais de jogo pelas laterais do campo, né? E o restante do time é o mesmo que entrou no domingo, né? Com as alterações entre o Maranhão, o Flávio e o Aldir. Maranhão lateral direito, Flávio? O Flávio é o Morenão que entrou no segundo. Joga do quê? Volante? E esse menino Aldir, né? Aldir no ataque. É o 16 que você... Que é o 16 dele. Bom jogador, achei bom jogador. Tem muita força, né? Às vezes o jogador numa partida ele decepciona, mas joga bem. Às vezes o jogador entra e arrebenta e não é aquilo que a gente espera. Futebol todos nós sabemos, está todo mundo aqui. Você que está assistindo aí a mesa redonda sabe disso. De repente o cara não joga nada, mas ele tem bola para ser um grande jogador. Seria o time que jeito hoje? Eu não entendi a pergunta. A escalação do time. Seria o Léo, né? Léo no gol? O Maranhão, o Babi, o Iago e o Júnior, Flávio, o Diego e o Dodô, o João Felipe, o Rudimar e o Aldir. O Aldir mais para a direita ou mais para a esquerda? Ali ele liberdade. Liberdade para jogar. Apesar de que ele gosta de atuar mais pelo lado direito. Pelo lado direito. O Rudimar essa semana já deu uma alavancada. O Rudimar ali é gradativo, né? É aquilo que eu falei, lá pela quarta, quinta partida que ele realmente vai conseguir dar o 100% ali. Queira Deus que não tenha nenhum problema de contusão, porque essa contusão que ele teve é uma contusão séria. Tenho a impressão que você vai ganhar o jogo hoje. Deus queira. Vamos fazer força para isso. Não? Porque aí depois o PVC sai, né? Para pegar... Não, a gente joga com a Araçatuba aqui. E pega o Bandeirante lá. Né? Então, eu acho que o PVC hoje tem tudo para ganhar esse jogo lá em Ilha Solteira. Até porque o PVC, lá o PVC sempre ganhou, também tem essa. Tem um tabu do Tanami aqui com a gente, tem um tabu deles com a gente lá, da gente sempre ganhar. Por incrível que pareça, PVC sempre correu atrás da bola lá no gramado. Isso ainda existe, né? Certos tabus. Parece que tem umas coisas que acontecem. O ano passado eu perdi o campeonato por causa eu não acredito muito nisso, mas o pessoal lá de Osasco acreditou, deu crédito a isso aí. Que eles não conseguem ganhar do Barueri. E é rivalidade, né? Osasco e Barueri é como se fosse aqui Fernandópolis e Votuporanga. E nós conseguimos ganhar 1 ponto só dos 4 jogos. E o time do Barueri era infinitamente pior do que o nosso. Nosso time era muito melhor, o Cleiton viu o nosso time jogar. Nosso time era um time que era para ter sido campeão e nós saímos por causa do Barueri.
Tem umas coisas no futebol que até não vai gostar muito, não. Né? Por exemplo, estou sabendo, não sei se você está sabendo, você é um cara bem informado, e eu devo falar para você, parece que há um movimento lá no Corinthians para cair fora logo com o Boca Juniors. Porque depois o Palmeiras passa pelo Galo mesmo, isso não tem talvez. Aí vai encontrar quem lá na frente na Libertadores? Verdão. Então. E quando joga Corinthians e Palmeiras na Libertadores, o que acontece? O Verdão, o porco engole o gavião. Engole o gavião, com pena e tudo. Olha o Leozinho, olha a cara dele, ó, corintiano. Presidente, essa mudança que o treinador está fazendo na equipe, eu tenho a impressão que o time vai se posicionar não só pelos coletivos, pela maneira que ele quer que o time joga, mas pelos jogadores que já vão entrar no elenco, o time vai ser um pouco mais forte, mais encorpado para jogar daqui a pouco. Com certeza, foi o que ele. A primeira partida foi justamente para ele. Se ele às vezes tivesse feito o trabalho com nós nos 3 meses, já teria, né, a equipe definida. Mas ele chegou a 10 dias e foi o que ele fez. Ele alternou no jogo do Tanabi para ver, né, o potencial do. Mas a equipe vai entrar mais encorpada assim, e o torcedor pode esperar que a gente não vai parar o time por aí não. O professor está vendo necessidade de mais algumas peças e o que for necessário, o que ele precisar, a diretoria vai estar aqui. Por quê? Porque a gente tem um projeto da Série A3 e esse projeto continua, né? A gente está firme. Então, se o professor tiver de necessidade ali, uma peça ou outra para o elenco, a gente está aí para dar condições para ele. PC, você que é treinador há alguns anos e jogou bola, era um bom jogador, o que atrapalha o time jogar um dia às 10 da manhã? Outro dia joga às 3 da tarde, como hoje vai jogar. Vou jogar hoje da noite. Não tem padrão, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que atrapalha, né? Atrapalha um pouco. Eu acho que a gente tem que fazer e com perfeição, qualquer que seja o horário, né? Mas assim, não tem um padrão, né? O cara acorda um dia às 6 horas para jogar às 10. Aí no outro dia a alimentação tem que ser diferente, a do dia anterior tem que ser diferente. O jogo das 3 horas, a alimentação tem que ser diferente, o cara acorda diferente. Às vezes o cara é acostumado a acordar um pouco mais tarde no dia do jogo para jogar às 4, aí no dia das 10 ele tem que acordar um pouco mais cedo. Isso aí tudo é um fator que define também, decide. Até porque eu penso, viu, confesso a vocês, e sempre digo isso aqui no canal 10, já dizia isso lá no rádio quando eu fazia, na hora de se analisar uma partida de futebol, tem uma série de consequências. Por exemplo, de repente, o jogador, ele está lá no campo, mas ele está pensando no filho dele, na filha dele, que não está bem de saúde, na mãe dele, na mulher dele que não está bem de saúde. Porque aqui fora, a gente resolve o problema porque você liga a cada 15 minutos. Eu dou um exemplo disso, daí nós estamos aqui fazendo esse programa, Palmeiras e Corinthians, e nós estávamos com a difusora lá em Presidente Prudente. Você acredita? Eu com a minha primeira neta estava internada e eu muito preocupado, a família toda em Rio Preto, eu ligava e não atendia os telefones, eu ligava no telefone de todo mundo, ninguém atendia. Sabe por que não atendia? Porque lá é outra área. Então chamava telefones daquela área, os celulares, e ninguém ia atender mesmo, porque os caras no final de semana desligam o celular, aquele negócio. Eu entrei em desespero, aí eu fiz uma ponte com Fernandópolis, pedi para alguém ligar, né? E ligaram, aí me ligaram. Eu lá, desesperado, querendo saber do estado de saúde da minha neta, né? Em Presidente. Então, não desliga, PC. Não é? São coisas que o torcedor, que você, torcedor, às vezes não está sabendo. Ó, o cara estava com dengue e foi pro jogo. O Babi também estava com dengue. Com dengue também? O zagueiro central. Ainda tá, né? Ainda tá. Só que o Babi, o mosquito, ele mata o mosquito não mata ele. Não sei, forte, né? Você sabe quem pegou dengue esse dia? Paulinho. Ah, é? Paulinho. Mas então matou o mosquito também. Ou deitou? Ah, que deitou. Nossa senhora, foi pra balada, outras coisas. Tem uns caras que parecem boi. É Paulinho, Forte. Parece boi. Por exemplo, o que é que você gostaria de falar aí pro torcedor do PVC, o telespectador? Nós estamos chegando no final do programa. Dava para ir até meia-noite esse bate-papo aqui. Dava gostoso, né? Mas tem que parar, né? O que eu tenho que falar pro torcedor para acreditar, né? Não é num jogo que o cara já fala que tá tudo errado, tal. Um pouquinho de inteligência, né? Paciência. Paciência e inteligência, porque tem que observar. Se desclassificar é uma outra coisa. Agora, o trabalho que está sendo feito fora de campo, tá lá, o pessoal vê, né? O trabalho está lá. A organização, tudo arrumado,
o tanto de empresas que tem, essas empresas dizem, o FFC tem dinheiro. É porque a gente foi buscar, porque não caiu do céu, as empresas não chegou lá assim, caiu do céu. Foi porque a gente é voluntário, montou no carrinho, saiu de porta em porta, então o pessoal valorizar mais, para ser diferente, vamos nos unir, né? Pra ser diferente, porque às vezes uns caras comentam assim, isso é um pouquinho de falta de inteligência. Então, mais uma meia dúzia. No geral, eu quero agradecer os outros torcedores, né? Isso aqui é um desabafo, porque a gente escuta umas coisas ali que é brincadeira, nem podia estar, né? Mas a maioria, quero continuar agradecendo as empresas, os sócios torcedores, o pessoal que estava lá, e o torcedor que foi, que saiba observar, criando um jogo que se ganha no campeonato, né? E o projeto continua, o trabalho é sério, o trabalho é bom, o time é bom, o treinador é bom, tá tudo certinho, a coisa vai acontecer. E o torcedor que vá para lá incentivar. Se o cara não for para incentivar, que nem vá no estádio. É o que eu digo aqui também, né? É o que eu digo aqui também. Eu escrevo mais ou menos em cima disso, quanto à participação do torcedor, na minha coluna de hoje lá no jornal, que o torcedor precisa ter um pouco de paciência. Porque, afinal de contas, veja bem, são 5 clubes, os 5 querem a classificação. E tem 11 de cada lado, né, jogando? Tem 11 de cada lado. E ainda que a arbitragem, eu achei que a arbitragem, cá para nós, que ninguém nos ouça, ninguém nos veja, mas estava 0-0, dava para ter dado um pênalti para a equipe do Tanabi. Porque o rapaz foi... Estava 1-0 para nós. Estava 1-0 para nós. Aquele, você lembra do Babi, né? Você lembra daquele jogado? Para mim aquilo lá foi pênalti. Não sei. Contra nós. Eu acho que... O que né? Então, a arbitragem não foi todo mal para nós esse ano não, nessa primeira partida aqui. Agora, quero te agradecer a presença. Estamos torcendo junto, estamos no mesmo balaio. Sempre. E agradecer mais uma vez todos que estão no trabalho e que estão com a gente. Eu agradecer você por mais uma vez o espaço. A gente está aqui sempre que você precisar para a gente esclarecer após o jogo. Você sabe que a gente não falta, compra o horário certinho, a gente é parceiro, né? Se precisar, a gente está aqui. Eu quero agradecer o espaço para ver o Canal 10 e tudo que ele faz pela gente, junto aos patrocinadores aí. Está dando uma força bem grande para a gente. Ele só assusta a gente que ele diga que está em Rio Preto, mas ele está na rua São José do Rio Preto, que fica aqui perto. Ele quase me mata de coração. Mensagem para o Dia das Mães, de amanhã. Desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Para minha mãe, para minha esposa, que é mãe agora. Foi uma luta danada para conseguir ser mãe. Acho que a mãe é tudo de bom que tem na vida, né? A nossa mãe, né? Depois de Deus e Jesus. É a mãe, né? É a mãe. Então, um feliz Dia das Mães para todas. Se Deus quiser, amanhã as Fernandópolis vai comemorar a vitória do Fernandópolis hoje. Se Deus quiser, né? Então, vamos fazer um comercial? Vamos. Tomando Heineken ou Kaiser? Vai comemorar. Até a sol é boa. Até a sol também? Um abraço, presidente. Um abraço, obrigado. Agradecer muito ao nosso PC, Paulo César também, convidado, veio aqui no programa, está aqui conosco. Estamos torcendo, viu, Paulo César, para que o time ganhe. Eu acho que ganha o jogo, e até agora esse campo palpite, eu acho que o PVC ganha o jogo 2-1. 2-0, vão lá, vai fazer um golzinho, e a gente ganha o jogo e volta com mais 3 pontos. Volta com 3 pontos para chegar a 4 e ficar entre os 3 aí, como está hoje aqui na classificação. Está entre os 3 primeiros. Um abraço, obrigado. A casa é sua, você sabe, no dia que nós tivermos que falar alguma coisa que às vezes não bate com o que você pensa, gostaria que você entendesse, e quando você tiver uma opinião diferente sempre aqui no programa, coloca o teu ponto de vista para ficar bem à vontade. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui. A crítica e o elogio faz parte da nossa vida, né? Porque jogador e treinador, a gente tem que estar acostumado com isso e levar sempre a crítica pelo lado bom, né? Logicamente que a gente tem que avaliar tudo e talvez até alguns treinadores, né? Às vezes eu vejo o Muricy dando resposta atravessada, né? Eu acho que a gente tem que, de uma forma cordial, né? Tentar fazer um ambiente bom entre todos aqui, nós, a pessoal da imprensa, o torcedor, a direção, os jogadores, a comissão técnica. Nós realmente temos que fazer uma solda, né? Para a gente se fortalecer como clube, se fortalecer como time, para que a gente possa superar as adversidades que vão vir pela frente aí. Certamente vão vir, mas se a gente tiver fortalecido todo mundo, a gente realmente vai ter muita facilidade para transpor essas dificuldades. Muricy, se você me permite, ele dá a resposta atravessada, mas porque ele é um mal educado. Ele nunca pegou um repórter meio doido, no meu tempo, né? Porque hoje os caras são muito florzinha também, né? Os repórteres, né? Fica com medo de perguntar, de falar.
E ele, para mim, é muito mal educado, como é o Filipão. Aliás, hein, Filipão, Muricy, dá espaço para essa rapaziada que está vindo aí atrás, né? Tem que abrir, vai curtir o dinheiro que ganhou, não sei se merecidamente, pela capacidade ou não, mas está na hora desses caras dar uma paradinha. PC, sua mensagem a todas as mães desse país. Desejar a todo mundo muita felicidade, muita saúde, né? Mãe é tudo pra gente na nossa vida. Eu só desejo muita paz, muita saúde para que elas cuidem da gente. Boa vitória hoje. Obrigado, um abraço. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez ao Cleiton Ferraz, presidente do PPC, o Paulo César, nosso PC, treinador da Águia. Muito obrigado ao Leozinho, que nos ajuda aqui a fazer o programa. Muito obrigado a você que fica aí na televisão nos vendo, você na internet também. Tomei conhecimento que a internet a coisa também pega pouco, né? Nesse programa. Muito obrigado a todos. Nós estamos indo embora. Eu já não tenho mais a minha mãe aqui comigo, mas ela vive sempre na minha cabeça. Isso é importante. Então, a todas as mães, que elas tenham compreensão conosco, com os homens, porque nós somos meio relaxadão mesmo, né? A gente, se não for assim, também não é dos bons, né, Cleiton? Você perdeu só chacoalhando a cabeça? Essa é a verdade, não é? Então, muito obrigado a vocês e que todas as mães tenham um dia muito feliz, né? Mais esse dia seja de consideração por nós, os pais, pelos filhos, com todas aquelas que nos cuidam desde de quando chega no ventre e depois quando nasce, então é que a gente vai dar mais trabalho ainda. Grande abraço, muito obrigado. Nós estaremos de volta com o jornalismo independente do seu canal 10 na próxima segunda-feira a partir do meio-dia. A mesa redonda vai ser reprisada durante toda a semana. Um grande abraço. Um grande final de semana para todos nós, paz e saúde. Se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira. Um abraço.